Queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas e amigos que nos acompanham pela Web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. Antes das nossas reflexões, gostaria de lembrar que na última quinta-feira lançamos o nosso primeiro movimento em prol do Natal, as listas tradicionais. Quem desejar cooperar, terminada a reunião, aqui estaria conosco à frente Iraci Santana, que se encarrega de distribuir as referidas listas e coletá-las depois para a competente prestação de contas na tesouraria. A lista de Natal é um método muito antigo. Anteriormente, utilizava-se o livro de ouro, que logo perdia o brilhantismo quando se assinava uma importância bem abaixo do ouro. Ele ficava um livro qualquer. Nós tivemos a ocasião de fazer a seu tempo. Mas, desde o início da nossa atividade, imprimimos as listas de Natal, porque temos amigos, pessoas que gostariam de colaborar e nem sabem, às vezes, como fazê-lo. Poderemos encaminhar uma lista, a pessoa assina, e quando chegar antes do Natal, presta contas. Mas acontece que estamos na Terra, e tudo na Terra é especial. Muitas listas desencarnam. Nós damos e desencarnam. As pessoas deixam de frequentar, viajam. O certo é que elas vão e não voltam. Nós contratamos a Serasa para se encarregar de ressuscitar essas listas de 40 anos, de 30 anos, mas como agora estamos no ponto do Pix, nem dá tempo a desencarnar, porque já vai assinando e Pix, já vai caindo o valor. Assim, terminada a reunião, Iraci continuará distribuindo-as ou recebendo-as. Houve um fato bem curioso, porque nós distribuímos algumas na quinta-feira e na sexta eu fui informado de que uma pessoa no dia seguinte já prestou contas. Eu achei um fenômeno, mas foi fácil descobrir. A pessoa era de outra cidade, tomou a lista, anotou a sua doação e entregou no dia seguinte. É uma ideia ótima, porque você diz, mas eu fico constrangido, eu tenho timidez. Não tenha, não. Tenha timidez de pedir para você, mas pedir para dar, não, é muito louvável. Assim, ao terminarmos a reunião, nós poderemos levar a lista ou resolver o problema da lista. Não é necessário que fique até o Natal. Pode ser resolvida a qualquer dia, a qualquer hora. O tesoureiro está presente, o presidente está presente, a Serasa eu tenho que telefonar. Mas então, na vida de todos nós, acontecem fenômenos que sempre nos surpreendem. Muitas vezes, trabalhamos num objetivo durante um largo período. E quando estamos no momento de colher o resultado, a resposta é decepcionante. Faz-me lembrar a fábula de La Fontaine a respeito da raposa e das uvas. É uma história já bicentenária, em que a raposa via um cacho de uvas uma maravilha. E então tentou arrancá-la, mas a raposa não dá saltos muito altos e estava quase pegando as uvas. Tentou uma vez, duas, 10. Quando ela viu que não tinha jeito, disse, deixa para lá. Estão verdes. Foi uma saída que ela encontrou para o seu próprio fracasso. Assim também acontece conosco. Muitas vezes já não aguardamos uma ocorrência e ela sucede.
e vamos levando a nossa vida de surpresa a surpresa, até o momento em que criarmos hábitos saudáveis, como diz o eminente sacerdote americano Fulton Sheen, que escreveu um livro fabuloso no século passado, Angústia e Paz. Esse Fulton Sheen exerceu um papel preponderante na literatura norte-americana, principalmente no estado de Massachusetts, porque ele tinha sua sede episcopal em Boston e era o sacerdote da família Kennedy. Foi ele quem ouviu pela última vez a ex-viúva Kennedy, quando portadora de um câncer com metástase, ela, católica, pediu licença para praticar a eutanásia. Para quem não se lembra do que é eutanásia, é antecipar a morte com a aquiescência do médico. Também se chama suicídio assistido, porque através de uma autoridade médica, a pessoa é orientada a tomar tal ou qual medicamento, como é feito na Suíça, na Holanda e em outros países, e advém a desencarnação. Fulton Sheen era um personagem extraordinário, portador de um bom senso incomum. E a ele se atribui um fato muito curioso. A diocese de Boston é uma das mais católicas na América, pelo menos naquela época. E ele era um sacerdote que muitas vezes ia especialmente a Washington para proferir conferências a fim de atender a Casa Branca, o Senado, a Câmara dos Deputados. E era amante da caridade. Ele pugnava para que, ao invés de templos faustosos, tivéssemos pessoas felizes. E, ao invés de investir em pedras, nós investíssemos em pães. E, certa feita, quando a igreja estava com a média de 5.000 pessoas, era um orador fascinante, ele fez uma solicitação ao público que desejava a cooperação de algumas pessoas, mas, simultaneamente, ele convidava que, ao terminar a missa, 2 senhoras procurassem-no na sacristia. E, ao terminar o ato religioso, ele ficou na sacristia esperando voluntários, que não apareceram. Mas as 2 senhoras, nominalmente convidadas, apresentaram-se, e ele disse: eu estou com o propósito de atender uma campanha, lançando-a hoje, em benefício de determinado tipo de pessoas que vivem na extrema miséria aqui nos arredores de Boston. É uma ilha, entre outras ilhas, na chamada Nova Inglaterra, porque é uma herdeira tradicional da Inglaterra. E aquelas 2 senhoras disseram: mas o senhor convidou tanta gente, e disse: não veio ninguém. Como eu não queria perdê-las, chamei-as nominalmente e queria pedir-lhes para que me ajudassem. Elas disseram: mas, padre, nós somos tão ocupadas. Toda a nossa hora livre nós dedicamos aqui ao trabalho da congregação. Ele disse: eu sei. Por isso mesmo eu a chamei, porque os desocupados nunca têm tempo. Só os ocupados têm tempo. Daí eu confio que, com a ausência de tempo de ambas, eu possa levar adiante esse trabalho aqui no estado, um pouco fora de Boston, nas cidades da grande periferia. Este homem extraordinário tinha uma grande preocupação.
era poeta, escritor, orador sacro e, sobretudo, um homem de paciência. No Angústia e Paz, ele se dedica exclusivamente a um tema que hoje nós chamamos síndrome de ansiedade. Nós vivemos a época da depressão, da ansiedade e de outras síndromes criadas pelo desenvolvimento intelectual, sociológico e, ao mesmo tempo, mecanicista da nossa sociedade. E, nesse livro, ele procura demonstrar que as raízes da ansiedade estão em nossa criação. Na sua visão católica da criação, ele acredita na história de Adão e Eva. E então procura demonstrar que em Eva havia já aquele instinto da insubmissão, que seria o instinto predominante na criatura humana, que se vai revelar mais tarde como instinto de preservação da vida. Só mais tarde, com o surgimento das emoções, que, segundo os mais cuidadosos psicólogos, apresenta-se primeiro como sendo o medo. Foi a primeira emoção da criatura primária. Aquele medo quando estava na caverna. De repente, na brutalidade do instinto, aquele ser primitivo percebe que a caverna não o resguardava do mal. Bastava que alguém se adentrasse, impedindo a fuga, e a morte era inevitável. Então, o homem primitivo sai da caverna e vai para as palafitas, as construções lacustres, porque na palafita ele tem uma visão de 360 graus. Chega à porta, à janela e vê tudo. Na caverna, somente aquela furna de entrada. E a manifestação agora do medo cede lugar a um outro tipo de emoção, que é a ira. A ira é a matriz da nossa rebeldia, da violência, da cólera, do ódio, da vingança, dos desejos destrutivos. Porque quando o medo toma conta de mim, a glândula importante renal começa a derramar adrenalina. E essa alta carga de adrenalina me impulsiona a fugir, me torna colorado, ou uma palidez infinita e uma sudorese, que é a presença de uma outra substância no organismo, cortisol. E essa alternância adrenalina-cortisol vai terminar afetando o ritmo cardíaco. E as pessoas que são temperamentais, figadais, que se irritam por tudo, naturalmente são também cardiopatas. Nesse segundo espetáculo, o medo e a ira, nós abarcamos praticamente o que Allan Kardec chama com propriedade as más inclinações. Nascemos com elas, são inerentes ao corpo físico, que Fulton Sheen procura demonstrar a parte da vida material, porque a outra parte é a herança espiritual. Nós somos de essência divina, e quando abandonamos Deus, quando nos dedicamos ao culto do ego, a adrenalina está sempre presente. E então seremos classificados, como o Jung fez, introvertidos, extrovertidos e etc. E cada psicólogo criou uma classificação para nos colocar. E a terceira emoção, a que chegou recentemente, é o amor. Nós nos encolerizamos mais e maior número de vezes do que desculpamos, compreendemos, sorrimos e amamos. Enfezamos mais o rosto
do que diluímos no sorriso. E, graças a isso, não há silicone que dê jeito. Porque toda vez que nós contraímos o rosto, nós movimentamos 14 músculos. E na hora que sorrimos, só movimentamos 2. Então, sorrir dá juventude. Daí o americano dizer, smile is life. Perdoe a pronúncia. Sorriso é vida. Sorria. Porque quando nós sorrimos, nós produzimos uma substância na saliva que é própria para a digestão e também para a alegria de viver. Daí as pessoas temperamentais, susceptíveis, são sempre problemáticas do aparelho digestivo, porque não há estômago que aguente com uma pessoa que está sempre de mau humor. Então, as substâncias digestivas produzidas pelo organismo são irregulares e a digestão não se faz nunca num clima de harmonia. Daí, um psicólogo cínico disse, dize-me o que comes e eu te direi quem és. Então, de acordo com o pratinho, o pratarrais que a gente come, podemos avaliar o temperamento das outras pessoas. Dentro desse esquema, que é básico da psicologia, nós necessitamos de fazer que o nosso amor domine as expressões da nossa ira. E, por sua vez, a ira se sobreponha ao medo. O medo é uma emoção quase física, porque nós ignoramos, então imaginamos. Ao imaginar, nós realizamos uma ideoplastia, construímos medo do escuro, medo de passar embaixo de uma escada. Sabiam que tem esse medo, essa fobia? Porque dizem que mulher solteira que passam por debaixo de uma escada de abrir, não casa mais. Se tem aqui que ainda não casou, faça o favor de passar de volta por debaixo da escada para reverter. Mas então, na questão do medo, não há lógica. Todo medo é irracional, porque ele faz parte da preservação da vida. E como no inconsciente todos temos medo da morte, o incognoscível, o desconhecido, ninguém voltou para contar nada. Então, nós fazemos sempre uma paisagem psicológica que hoje se denomina assim, está armado um contra os outros. Quando a proposta é está amado um pelos outros. Então, alguém me disse não há muito, se eu relacionar os meus afetos, as duas mãos são abundantes. Numa das viagens que eu fiz a Los Angeles, a minha intérprete era terapeuta de um artista famoso que cobrava, naquela época, 20 milhões de dólares. E era um homem profundamente infeliz. E sendo eu residente na casa da terapeuta, ela terminou por me falar sobre o artista, alguns hábitos saudáveis dele. E ela me pediu para fazer um tema sobre a felicidade. Essa raça, para falar sobre a felicidade em Bel Air, na Califórnia, onde todo mundo deveria ser feliz, pelo menos nas redes sociais, todos são felizes, todos, sem exceção. Tirou da rede social, todo mundo é desventurado, sem exceção. E então eu disse, mas falar para eles que são tão felizes, eles, você é que pensa. Eu que vivo entre eles, que vou para o set de filmagens para poder aplicar-lhe massagens das cenas que ele não admite substituto. Ele quer fazê-las e muitas vezes não está preparado para isso. E então eu marquei um dia lá no auditório muito famoso, em Santa Mônica, e proferi a palestra. E ela me disse, Divaldo, eu vou levar
o meu cliente, o meu chefe, ele é muito gentil. Já naquele tempo, a história dos pets, de cuidar de animais, estava no auge em Hollywood. E ele tinha 2 cães, que ela também dava passe, massagem, cuidava direitinho. Naquele tempo eu achava um absurdo, né? Dar passe em cães. Mas ela dava, eu também dei, não me custa nada. Daí ser terapeuta canino é melhor do que não ser nada. E, de repente, eu fui olhando o auditório e notei um vulto estranho. O cabelo, óculos escuros, eu digo, deve ser ele. Quando eu terminei, ele veio ter comigo. E ela disse, olha, esse aqui é o personagem X. Como eu vou pouco ao cinema e assisto pouco também na televisão, eu sabia, mas não sabia direito. E eu disse assim, mas é diferente. Ele disse, é porque estou com maquiagem para ninguém me conhecer. Ele, estando em Bel Air, em Los Angeles, Hollywood, a gente tem que estar como o povo está. Se anda tudo com a mão no chão, a gente também anda com a mão no chão, para não chamar a atenção, porque lá nada chama atenção. Tem que aparecer uma coisa que chame a atenção. Mas, e quando fomos apresentados, ele me disse, eu gostaria muito que minha mulher tivesse vindo. Eu disse, mas a palestra seria útil? Ele disse, eu estou sensibilizado, porque eu sou profundamente feliz. Eu disse, nossa, com 20 milhões de dólares por filme, deve ser a sua infelicidade de caviar. Porque a infelicidade é fazer o lanche aqui na igrejinha, aqui no Pau da Lima, eu esqueci o nome de dos nossos clubes aqui do Pau da Lima. Mas com 20 milhões de dólares por filme, e ainda o interesse na bilheteria, se for 1 milhão de pessoas, 10%, imagine. Pois, então, eu gostaria de pedir um favor. O senhor iria lá em casa para conversar com minha mulher? Eu digo, não, senhor. Mas eu peço licença. É muito estranho para mim, com a tradução de minha amiga. Ele disse, porque ela é teimosa. O senhor sabe como são as mulheres? Eu disse, não sei não, sou solteiro. Ele disse, não diga. Ele disse, eu disse, que coisa, como tudo não é, né? E aí ele disse, mas se ele pedir para ir assim formalmente, eu digo, olha, aqui tudo é muito complicado. Eu sou uma pessoa simples, lá do Pau da Lima, que hoje é um condado de Pau da Lima. Com a morte agora de minha prima Bebete, eu não sei como é que Charles, meu primo segundo, vai fazer aqui conosco. Eu já herdei a bengala que Bebete tinha. Eu troquei de bengala em homenagem a ela, com a bengala mais acadêmica, mais chique. Mas ele era tão fascinante que ele disse, o que é que o senhor exige? Eu digo, primeiro, que não tenha imprensa. Porque, imagine, os fofoqueiros vão dizer que o senhor trouxe um guru do Brasil, da Bahia, que dizem que é a terra do candomblé. Eu estou aqui pagando para ver um candomblé. Aliás, esta rua que tem aqui, esta rua, é chamada Beco do Bozó, vulgo Marechal Floriano. Veja, coitado do Marechal. Saiu do Bozó para o Marechal. Muito bem. E então, eu não gostaria de ter um repórter, um paparazzi. Ele disse, eu farei tudo. Eu digo, somente eu vou fazer uma visita. Ela vai comigo, entramos, sentamos, conversamos, saímos pela porta dos fundos, a porta dos empregados. Ele disse, não, senhor Divaldo, porque eu vou fazer? Eu digo, não faz nada. Porque se o senhor quer me ouvir, sou eu quem impõe as condições. Não, senhor, eu não falo para agradar. Eu sei que vou dizer muita coisa desagradável, e pode ser que o senhor fique até magoado, a sua esposa. Mas o senhor veja o dia, iremos amanhã para conversar. Não terá lanche, nada de comida, nada de repórter, uma conversa informal. Tudo isso para dizer uma frase que ele me falou. Disse, Divaldo, eu sou uma pessoa que vivo da arte. A indústria do cinema me paga muito bem.
Mas se eu disser ao senhor que eu não tenho 5 amigos, eu digo, 5? Ele disse, primeiro seria minha mulher, mas ela me ama até o dia do divórcio, porque tudo que eu ganho ela está anotando para, na hora do divórcio, dividir meio a meio. Então, ela não é minha amiga, eu digo, mas ela o ama com o dinheiro também. É uma pedagogia, né? Tem que ter um objetivo. Depois, meus filhos, tenho 2, que estão torcendo pela maioridade para pegar um quinhão dos meus bens. Vejam quanto pessimismo. Depois, a minha terapeuta, ela fez, mas você é ótimo porque ele paga muito bem por cada massagem. Na hora que outro artista lhe pague mais, você vai para ele. Não acho? Eu digo, acho. Porque a gente quer sempre ganhar mais. Se alguém der mais, o senhor cobre. E é daí fica. Mas o pessimismo, ele disse, por fim, eu, que sou um amargo. Eu digo, tá bem, já tenho elementos bastante para fazermos uma palestra. E eu fui. A senhora era linda, sem maquiagem. Era linda. Eu fiquei encabulado olhando, meu Deus, como é que pode ser tão bonita assim? Olha que Deus é um artista, olha que pele. Só que estava maquiada, eu que não sabia. Porque tem uma pele que bota em cima da pele, que não é pelanca, é maquiagem. E então não era o rosto dela. Quando eu a vi sem maquiagem, eu não saudei porque eu não sabia quem era. Era outra pessoa. Já viram agora que tira assim? Tira o rosto e bota lá. Na hora que eu pego o rosto, enfia na cara. É isso é felicidade, é o jogo. Daí, o bispo Xim dizia que o nosso objetivo é amar. Ser amado é uma consequência daqueles a quem nós amarmos. Se amarmos pessoas como pessoas, sem o objetivo de usá-las, de explorá-las, de receber aplauso, tudo bem. Automaticamente é um bumerangue, a pessoa devolve. Mas se amar com objetivos sórdidos, com objetivos escusos, é claro que a pessoa vai ressoar, porque em nosso inconsciente nós sabemos. No chamado inconsciente profundo, nós sabemos. Aí está Carl Gustavo Jung para falar do inconsciente coletivo, no qual nós teríamos que saber de tudo. E aí o livro Angústia e Paz, já em 1960, falava a respeito dessa síndrome de ansiedade. E o oposto de depressão bipolar, de agigantamento da nossa personalidade. Por quê? Porque nós competimos, dizendo, com Deus. Não, deixa Deus para quando estiver velho. Muita gente me diz, quando eu ficar velho, eu vou ser religioso. Mas para que Deus quer caco, tudo velho, sem dente, sem nada? Para quê? Deus nos quer viris, fortes, entusiastas, falar em nossa boca, agir em nossos braços, caminhar em nossas pernas, ajudar em nossos ombros, ser companheiro. Isso é Deus. É o Deus em mim, em você. É o Deus universal. É o Deus não nominado, não é o Deus o velhinho de barba branca, cochilando lá do céu, ou ouvindo harpa paraguaia, que ninguém aguenta uma semana, quanto mais a eternidade. Então o Bispo Xim fala de um Deus que é o psiquismo do bem dentro de nós. Imagine, a moderna psicologia fala disso depois do ano 2000, que a grande terapia hoje não é curar doença, é curar o doente. O objetivo é ver que a problemática, a síndrome, é um efeito. Aonde está a causa? A pérola é deslumbrante, mas a pérola é uma anomalia. É um grão de areia ou um molusco que entrou no outro molusco,
na ostra, e no mecanismo de defesa ela elimina a substância que se endurece e dá aquele valor extraordinário. Então, fazendo uma análise, a dor é a nossa pérola. É o grão de areia do inconformismo dentro de nós, que envolvemos em ternura, em misericórdia, em alegria de viver, e ficamos resistentes a qualquer choque. Porque o grão de areia aí é a divindade dentro de nós. E ele diz mais ainda, que não adianta fugir, porque onde vamos, nos levamos. Pessoas dizem, eu tenho que ir aos mares do sul, às ilhas Valdiva. Você vai, mas leva os problemas com você. Não adianta viajar para esquecer, não esquece nada. Adiciona novos problemas aos velhos problemas. Primeiro, resolva o problema. Depois, encete a tarefa. Porque qualquer tentativa de adicionar só vai complicar o seu estado. Daí é necessário que nós, hoje modernos, perguntemos, como é que vai o meu Deus interno? Eu me divorciei da religião, seja qual for a religião. Mas Jung, o pai da psicologia analítica, dizia ipsis verbis, 90% dos meus pacientes adultos queixaram-se da perda da religião. E a minha missão como psicoterapeuta é fazê-los viajar de volta para a sua segurança em Deus. E isso levou Freud a dizer que Deus é a perda da imagem do nosso pai. Nós, então, transferimos para uma figura de libido inalcançável, que seria a divindade. Então, as duas correntes, a arquetípica de uma herança divina, com Carl Gustav Jung, e a nossa herança da perda do pai, protetor, amigo, transferindo para Deus, o ignorado, em que nos apoiamos em Freud. Cada um escolhe o que lhe for melhor. Mas essa busca desse Deus interno, a gente somente faz viajando para dentro. Tendo a coragem de dizer, eu erro. Eu erro porque sou ignorante. Eu sou incapaz, mas vou capacitar-me. Porque eu tenho Deus dentro de mim. Eu não posso fazer o que ignoro. Então a pessoa não é má, é ignorante do bem. E quando tem a característica de Nero, de Calígula, de Hitler, de Mengele e de outros, é uma patologia. Traz distúrbios de natureza psíquica, lesões cerebrais, alienações, transtornos epilépticos, esquizoides. E então aí já é um outro quadro na manifestação psiquiátrica. Então, o notável bispo Shin nos induz àquilo que eu comecei falando. Pensamos uma coisa e da outra. E vivemos sempre numa ansiosa expectativa do que vai acontecer e não acontece. E do que acontece para o que não nos preparamos. O que fazer? É o que eu vou narrar. É a história notável de um outro homem inglês que vivia na Califórnia, em São Francisco. A biografia de que me utilizo é traduzida por Hermínio Miranda para o português. E o original é chamado The Other Side, o outro lado. Este lado e o outro lado. O outro lado é a história desse literato, orador, bispo da Igreja Anglicana, que representava nos Estados Unidos a rainha Elizabeth, porque também ele tinha funções diplomáticas. Em um dia comum, um domingo, ele recebeu pela madrugada um telefonema. E a voz dizia, venha,
imediatamente ao campo de escoteiros, porque Jim, o filho dele, de 15 anos, está drogado e criou uma situação muito embaraçosa. Não poderá ficar nos dias seguintes do acampamento. Ele teve um choque, porque ele era casado desde Henrique VIII, que a religião permite na Inglaterra, o casamento, a família, e tinha um filho de nome Jim. Ele teve um choque porque Jim era um rapaz normal, aparentemente normal, jovial, alegre. Pegou o carro e se dirigiu ao acampamento na direção do sul da Califórnia para o México. E quando lá chegou, ao amanhecer, o rapaz se havia acalmado, o susto havia passado, mas o diretor do campo entregou-o e ele trouxe-o para São Francisco. No caminho, quando o sol nascia no lado oeste, ele olhou para o filho, que estava meio adormecido, tocou-lhe a perna e disse: Jim, por que você usa droga? O rapaz: papai, eu não uso droga. É que lá no acampamento tem vários que dependem do ácido lisérgico. O ácido lisérgico número 20, que era muito usado no século passado. E eu fui experimentar. Não tive resistência, enlouqueci. Mas eu não sou viciado em droga. Você não acredita no seu filho? E o bispo sorriu. Ele acreditava no filho. Todos nós acreditamos nas mentiras dos nossos filhos, que não acreditam nas nossas verdades. Então ele olhava de escanteio, aquele rapaz bonito, saudável, americano, rico. Não podia usar droga para quê? Não tinha necessidade. Levou de volta e procurou esquecer o incidente. Meses depois, o rapaz acercou-se-lhe e disse: papai, eu preciso de ajuda. Eu sou usuário químico e já estou nas drogas da pesada. Imagine que os traficantes estão agora com ameaças muito graves e eu estou encalacrado em dívidas. Ajude-me, ou então será tarde demais. O bispo, que amava seu filho, procurou os traficantes, negociou com eles e disse: só posso lhe ajudar internando numa clínica. E levou à Inglaterra. Pediu licença na igreja, viajou à Inglaterra, internou e durante 6 meses acompanhou o filho na velha Albion. Após esse período, ele teve alta, mas o terapeuta sugeriu que ele ficasse mais algum tempo em Londres, já que o ambiente em São Francisco estava muito contaminado e facilmente ele voltaria aos hábitos anteriores. O bispo retornou e deixou-o lá. E ele continuou. 6 meses depois, eles falavam seu telefone uma vez por semana. Naquela época era muito difícil. O filho disse a ele que estava em condições de voltar à América, mas não queria voltar a São Francisco. Queria voltar a Nova York. Em Nova York havia um bairro de artistas, de periodistas, de pessoas que se dedicavam à arte, à beleza, e ele queria morar exatamente nesse bairro, porque estava fazendo faculdade para tanto. O pai, jubiloso, contratou, trouxe-o de volta e ele foi viver nesse bairro da fantasia, da ilusão da realidade. Passado algum tempo, ele recebeu um telefonema, ou melhor, um telegrama, depois de celebrar uma missa, que seu filho se houvera suicidado. E o telegrama, na linguagem fria, dizia: venha urgente,
Jim suicidou-se. Era o telegrama de um outro bispo da igreja anglicana de Nova York. Ele e a mulher tomaram o avião e foram. E naquele dia, quase noite, ele entrou na chamada Floresta do Sofrimento, a que se refere Dante Alighieri na obra A Divina Comédia. E ali, diante do corpo que ia ser cremado, ele ficou perguntando ao filho, em que errei? Porque nós temos o senso de culpa, mesmo quando não temos culpa. Em que errei? Dei-lhe as melhores escolas. Matriculei-o num clube para ter amigos ricos, jovens, nobres. Apoiei-o. A minha vida é um livro aberto. E o cadáver e ele mentalmente. Jim, em que errei? Mas não havia resposta. Então lhe ocorreu uma coisa curiosa. Meu filho agora está morto. E daí? Nada. Porque ele morre, será cremado depois de amanhã. Eu levarei as cinzas. Mas será que a vida são cinzas? E aí ele constatou que não acreditava na imortalidade da alma. Pregava, mas não acreditava. Era um hábito pregar. Ele sabia os textos do Evangelho, da teologia, de memória, mas não os havia vivenciado. E foi mais longe. Ó Deus! No silêncio da madrugada, diante do cadáver, as velas acesas, aquele ambiente fúnebre, ele perguntou, Deus, será que existe Deus? Ou é uma elaboração do nosso inconsciente? Nós queremos sempre algo, alguém que nos dê forças. Mas eu nunca tive uma prova da existência de Deus. Jim está morto. E ele descobriu que também não tinha crença firmada em Deus. Era um homem muito honesto. Depois levou as cinzas do filho para São Francisco. Ele escreveu à igreja pedindo uma licença para poder meditar. Precisava voltar a Londres, ao seminário, para dialogar com seus mestres, robustecer a fé. Foi-lhe concedida a permissão. E ele viajou com a esposa, a secretária, a senhora Bergert, e um jovem padre, para realizar os ofícios religiosos aos quais ele se negava. A partir daí, a história é impressionante. A igreja tem em Londres casas para receber sacerdotes do mundo inteiro que voltem à capital da Inglaterra para cursos, aperfeiçoamentos, atividades. E, por coincidência, ele foi para o mesmo apartamento em que estivera com o Jim. Quando ele coloca a chave na porta, ele lembra. Aquele apartamento era um repositório de lembranças. Lembrava dos Beatles, de Elvis Presley, de Mary Quant, a jovem que revolucionou a moda com as chamadas mini-saias. Ele abriu a porta e tinha antessala. Quantas vezes eles sentaram naquele divã com Jim para falar a respeito da vida. Então foi dominado por uma melancolia muito profunda. Era o dia 25 de fevereiro de 1966. No dia seguinte, segunda-feira, quando eles acordaram, ele notou uma coisa estranha. A senhora Bergert estava com o cabelo, uma parte queimada, até o couro cabeludo. Ele achou estranho. E os demais? Senhora, ela era divorciada. Você queimou o cabelo? Ela passou a mão e, quando constatou, correu ao espelho. Disse, mas deve ter sido algum pesadelo. Eu não iria queimar o meu cabelo.
E todos ficaram gravemente preocupados. Mas ela mudou o penteado de um lado para o outro, disfarçou. No dia seguinte, ela estava com o outro lado da cabeça totalmente sem cabelos, que haviam sido queimados. Na quinta-feira, ela não apenas apareceu sem cabelos, como estando no café, ela teve um transe estranho e caiu. Todos foram tomados de espanto. Uma senhora de 35 anos, uma mulher vivida, experiente. Na sexta-feira, foi ele quem, de repente, começou a dizer coisas desconexas. E ficou aquela confusão. Quando ele voltou ao normal, ao senso, ficou surpreso de saber que tivera um surto psiquiátrico. Ele então achou a coisa muito séria. Isso não era normal. Consultou um psiquiatra. E o psiquiatra lhe disse que era ainda efeito do choque da morte do filho pelo suicídio. Mas na outra segunda-feira, algo o impressionou tremendamente. Porque ele saiu às 14 horas para ir a um seminário, a um debate sobre Deus. Ele e todos. Ele foi o último a fechar a porta. E quando voltou, às 10 da noite, que abriu a primeira porta que levava ao hall, ele viu no chão 2 fotografias de Londres, 2 cartões postais, colocados com 140 graus de abertura. Ele parou e disse, quando eu saí, os cartões não estavam aí. Talvez a arrumadeira tinha vindo e colocou os 2 cartões, a ponte sobre o Temisa e uma roda gigante que estavam sendo construída. Ele telefonou e ela disse, não, senhor, não fui eu. Eu não estive aí hoje. E estiveram, durante sua ausência, vários outros. Quem sabe, de alguém que caiu, mas quando ele saiu às 14 horas, não havia nada, o hall de entrada era pequeno. Ele ficou impressionado. E, de repente, ele teve uma iluminação. Aqueles cartões faziam lembrar a hora em que Jim se suicidara em Nova York. Ele ficou impressionado. Telefonou para um amigo, parapsicólogo, e o amigo disse, Excelência, parece que algum espírito quer comunicar-se com Sua Excelência. Esses fatos encadeados têm uma lógica. Ele está tentando se comunicar por alguém, mas eu lhe aconselharia a procurar a melhor médium inglesa, a senhora Anna Twigg. Ela tem uma agenda muito complicada. Telefone, peça-lhe meia hora em meu nome, nós somos muito amigos, e ela vai aquecer. Ele disse, mas eu sou bispo da igreja anglicana. Como eu vou recorrer a uma médium? Essa é a última alternativa. Ou então não recorra. E vamos ver o que dá. Mas ele era um homem lógico. Eu digo que não existe imortalidade. E se existir? Então eu vou tentar. Telefonou a senhora Anna Twigg e ela marcou sábado às 18 horas. Sem perda de tempo, porque tinha outro cliente. No sábado, antes das 18 horas, ele estava à porta da senhora. Às 18 horas, ele tocou o timbre e ela veio, abriu a porta. Olhou para ele e perguntou, Bispo Pike, senhora Twigg, entre. Ele entrou meio desconfiado. Ela era uma senhora simpática, baixinha, terrível. Não é como toda mulher baixinha, dizem. Então, ela perguntou, é a primeira vez que o senhor recorre ao médium?
Ele perguntou, e é a primeira vez que a senhora atende a um bispo? Foi assim a conversação. E os dois ficaram desconfiados um com o outro. Ele achando que ela ia mentir, e ela achando que ele foi experimentá-la. Eu então me lembro de um fato que me aconteceu quando eu era funcionário público. Daquela época, dos anos 50, ser espírita aqui em Salvador era uma tarefa difícil. Eram zombados, fazia de tudo, mas eu não me importava. E os meus colegas tentavam me levar ao ridículo. Eu então me lembrei de uma frase do apóstolo Paulo: só é ridícula a pessoa que é ridícula. Como eu não era ridículo, então não dava importância. E certo dia, eu estava trabalhando na máquina datilográfica. Será que ainda existe alguém que se lembre da máquina Remington? Eu estava trabalhando. Quando chegou o senhor, esse senhor chegou, os colegas pararam e eu me dei conta que era uma cilada, que eles arranjaram um drama qualquer para me envolver. E o senhor, muito bem vestido, parou dentro de mim e perguntou-me: o senhor é o Divaldo? Eu digo: sou, sim, senhor. Divaldo Franco? Eu digo: sim, senhor. Divaldo Pereira Franco? Eu digo: o senhor está com tanta dúvida que eu também agora fiquei. Mas é o nome que tem aqui. Aí abri a gaveta para mostrar. Edição, é que me disseram que o senhor é o Divaldo Pereira Franco, que o senhor Eu digo: olha, diga o que é que eu sou, porque o povo diz o que não é, imagine o que é. Não me disseram que o senhor é espírita. Eu digo: pode falar alto. Todo mundo aqui sabe que eu sou espírita. Ah, mas é também... Aí deu uma risadinha, né? Médium? Eu digo: sou, sim, senhor. Mas é mesmo? Eu digo: sou, sim, senhor. Ele disse: mas não parece. Eu digo: mas por que não pareço? Porque todo médium é um pouco tantã. Eu conheço a história de Tantã, aquele paciente do notável Pinel, o homem que só conseguia dizer uma sílaba, tã, durante 21 anos. Ele tinha uma problemática cerebral, um tumor, na terceira circunvolução frontal esquerda. Eu até visitei. É o cérebro número 23 do Museu do Homem, em Paris. Então eu ri e disse: pois é, apesar de não parecer, mas sou. Agora eu quero perguntar ao senhor quem é. Ele disse: eu sou o doutor fulano de tal, professor de psiquiatria da universidade, e me disseram que o senhor era médium, eu vim conferir, porque todo médium é psicopata. Os colegas ficaram rindo, né? Eu disse: ele não sabe com quem está mexendo. Aí, muito calmo, eu perguntei assim: e o doutor é médium? Não, senhor, por quê? Eu digo: porque parece. Porque imagine, eu estou trabalhando para ter dignidade, porque nós espíritas, e aí eu recalquei, e médiuns, não ganhamos nada. É a única religião em que a gente não ganha dinheiro, a gente paga. Eu sou sócio daqui da casa, eu pago. O tesoureiro, de vez em quando, me manda um bilhetinho de está atrasado. Não sei porque que atrasa. Mas, enquanto exploram a ignorância, nós fazemos de graça. E o senhor sai do seu consultório para vir me provocar, o senhor deve ser um psicopata. Passe bem. Ele aí deu no pé e eu fiquei sabendo quem era. Porque ele disse, era o medalhão. A vida é curiosíssima. Nós tivemos 3 encontros com ele. Bom, então, o bispo pai, que pensou que todo médium era Tantã, e ficou olhando para aquela mulherzinha mignon, e ela olhando para ele, de repente, 18 horas, ela disse: vamos orar? Ele disse: tem oração? Sim. É uma forma de falar a Deus. Mas vamos passar para a outra sala, a sala das reuniões. Ele disse: agora, a sala das reuniões, um bode preto embaixo da mesa,
uma espada de Ogum, outra espada de São Jorge. Eu sei também os nomes delas todas. Um pouquinho de pemba amarelo, de pemba vermelho, para casamento, tudo direitinho. Bem, ela sentou-se numa chaise longue, ele, e de repente, ele ouviu uma voz masculina dizer assim: papai, eu não me matei, papai. Ele teve um susto. O rosto dela estava lívido, transparente. Havia aquele pavor da morte. E a voz: papai, eu sou Jim. Notem que ele não disse nada, nem disse o que ia. Eu venho lhe dizer que eu não me matei, papai. Eu estava muito deprimido e tentava dormir. Então eu tomei um sonífero, tomei o segundo, a terceira dose, entrei no automatismo e, de repente, eu fui expulso, qual a mão que sai de uma luva. E então, eu encontrei aqui seu amigo Dr. Paul Tillich, filósofo inglês, com quem o senhor compartilha o banco do seminário na Escócia. Ele me disse: Jim, você morreu. E está aqui, papai. Eu venho lhe dizer que eu não morri, mas não posso falar muito, eu estou atordoado. Traga a mamãe para eu falar com ela. Não posso ficar mais. E ele ficou estupidificado. O rosto dela mudou-se. E uma voz calma falou-lhe: pai, lembra-se do artigo que você escreveu sobre mim no jornal de São Francisco, no Du Sun? Você lembra-se das nossas brincadeiras na Escócia? Sentávamos em uma cadeira dupla. E ele disse: mas você lembra? Você lembra? Ele disse: mas como é que ela pode saber? Ficou impressionado com a lucidez. Até que ele disse: eu estou tomando conta de seu filho. Ele está muito perturbado. Mas não é suicida direto, é suicida indireto. Terminou. Ainda Twig voltou ao normal e perguntou-lhe apenas: está satisfeito? Ele disse: senhora, mais do que satisfeito. Estou feliz. Qual é o pai que não conhece o filho? O que meu filho falou, o que o Dr. Paul Tillich me falou, eram eles. Eu lhe peço que me receba outra vez com minha mulher. E ela o recebeu 10 vezes. E ele disse: aquelas cartas, os postais, fui eu quem colocou para chamar a atenção. O cabelo da senhora Bergut, fui eu quem queimou porque eu o detestava, etc, etc. Bom, ele agora havia encontrado o néctar da vida. Voltou à América e no seu primeiro sermão na catedral, curioso que houve um filme no século passado chamado Incêndio na Torre. Essa torre é ao lado da catedral anglicana da Inglaterra. Ali, o bispo narrou essa experiência e outras experiências e disse: agora eu creio em Deus, creio na imortalidade da alma, e reassumiu seu papel na igreja. Foi muito criticado. A crítica é inevitável, mas ele não deu importância. Então, um colega escreveu no jornal um artigo dizendo que ele havia enlouquecido com a morte do filho, e tudo aquilo não passava de um delírio. Ele, então, respondeu escrevendo The Other Side, o outro lado. Publicou, foi best-seller. E ele passou a estudar as obras de Allan Kardec e a proferir conferências mostrando que o religare, do qual se deriva a palavra religião, é voltar a unir o que está separado.
a criatura do Criador, a personagem do indivíduo, a individualidade do ego. E nesse ínterim, ele foi convidado para visitar Israel, numa missão diplomática de 5 dias. Então ele foi, como embaixador inglês, atendeu ao compromisso e no 6º dia ele solicitou um jipe, agora como cidadão, para visitar o deserto de Negev. Os israelitas estavam aplicando um método de lavoura aprendido aqui em Pernambuco, o gotejamento. Ao invés de molhar, passavam os tubos pela raiz e goteja na raiz para economizar a água. Estavam transformando o deserto num grande laranjal que hoje sustenta a Europa com as laranjas da Flórida e da Califórnia e algumas que vão do estado de São Paulo. Então ele foi fazer essa visita ao deserto de Negev e não voltou. Sendo ele um homem internacionalmente valioso em 2 continentes, os aviões caça dos israelitas, considerada a maior segunda força aérea do mundo, vasculharam o deserto e não encontraram nada. Nem jipe, nem ele. Nesse ínterim, a esposa que ficara em Tel Aviv, a capital moderna de Israel, pediu um mapa e disse: meu corpo está aqui nesta falha de terra. Ele havia caído numa brecha, fraturou a coluna e morreu do choque. No dia seguinte, procuraram, encontraram e removeram seus restos mortais para a Inglaterra, para onde seguiu a viúva. E o livro termina em um grande apelo. Não tem sentido uma vida que a falta de oxigenação cerebral leva ao aniquilamento. Do outro lado, a vida. A vida não se constitui apenas daquilo que os nossos 5 sentidos pobres conseguem, mas esse 6º sentido, que é a mediunidade, permite entrar em ligação energética com esse mundo estranho, que é o mundo espiritual. A obra do Bispo Pike é hoje uma das provas mais robustas, a ponto que a rainha Elizabeth enunciou esta frase em homenagem ao seu amigo Bispo Pike: eu sou rainha que serve ao seu rei, nosso Senhor Jesus Cristo. É comovedor. A mulher que representa o grau mais elevado da religião, herança do seu tio-avô, Henrique VIII, dizer que era uma serva desse rei, que é o nosso rei terrestre, nosso Senhor Jesus Cristo. Este fato, que está ao alcance de qualquer pessoa, inclusive na internet, é só procurar Bispo James Pike e deslumbrar-se com uma história rica de beleza, de sentido para a vida, de trabalho pelo próximo. E a expressão do Bispo Shin: os desocupados nunca têm tempo. Porque os desocupados estão tão preocupados com a vida alheia que não tem tempo. É incrível. Como pessoas me dizem: ai, mas estou sobrecarregado, e está vazio existencialmente. A nossa vida tem um sentido. Esse sentido é o nosso próximo. Ninguém é feliz a sós. A pessoa que se sente feliz a sós não está bem psicologicamente. É uma fuga do seu inconsciente profundo. É a necessidade de um ódio recalcado
numa infância infeliz, numa sociedade que lhe parece injusta. Então, abramo-nos como na alvorada um botão de flor diante do beijo cálido do sol. E façamos da nossa vida um evangelho de feitos. Evangelho de feitos, não de palavras. Porque de palavras desfruta a humanidade para o bem e para o mal. Então, hoje, pela manhã, eu estive refletindo e relendo Futoshi, a sua história junto à família Kennedy, considerada a família de maior número de desastres do século XX e uma das maiores fortunas da América no século XX. Então, o que é essencial? Preservar o instinto, deixados engolfar pelo gozo ou pela alegria que é permanente. O gozo é fugaz. O que comemos de manhã, agora já não é nada. O que fruímos, o que gozamos, passou. Agora a alegria de viver é o estado permanente de júbilo, de esperança, de certeza. E, acima de tudo, como eu me digo diariamente, quando levanto, a primeira coisa que eu faço é abrir a cortina do quarto para entrar a luz. E quando eu termino de abrir e abro a janela, eu digo, meu Deus, ainda estou do lado de cá. Porque no dia que eu chegar e tentar abrir e não abrir, meu Deus, já estou por aí. Segure o pé porque eu vou na sua direção. Não vou parar. Então a nossa vida tem um sentido. Seja feliz, quanto possível. Aprenda a contornar as dificuldades e procure colocar em cada preocupação um substituto, correlato, parecido, de bem-estar, porque Deus nos ama. Vamos agora orar, tentar entrar em contato com Ele e com os seus mensageiros, que sempre nos atendem, que sempre nos socorrem. Vamos pedir aos médiuns para que tomemos os nossos lugares. E, sinceramente, abramos o nosso coração ao bem, à paz. Sintonizando com as ondas do amor universal e da divina misericórdia, para sairmos daqui felizes e jubilosos. Senhor, a maioria que te busca é sempre para pedir, mas agora queremos agradecer-te as dádivas que nos deste e que nos dás, o ar, o pão e a paz. Agradecer a beleza que os meus olhos veem no altar da natureza, olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores, em contactos mil, diante da minha visão, pelos cegos. Quero fazer uma oração, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento dos ramos do olmeiro e as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar,
a melodia dos imortais, que se ouve uma vez e não se esquece nunca mais. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos, eu te quero pedir, eu sei, que depois desta dor do teu reino de amor também ouvirão. Muito obrigado pela minha voz, pela voz que ama, que sensibiliza, que ilumina, que alfabetiza, que trauteia uma canção e que o teu nome profere com dulce da emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia, não canto de noite, não falo de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois de sofrer, eles deixarão de padecer. Muito obrigado pelas minhas mãos, mãos que aram, que semeiam, que escrevem, que acariciam, mãos de ternura que libertam da amargura, mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso bailar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, marcados, paralisados, que se não podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, em outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado pelo meu lar, meu doce cantinho, meu ninho, meu bangalô, meu lugar de amor. Pelo amor de minha mãe, de meu pai, de meus irmãos. Obrigado, Senhor, mas obrigado principalmente porque eu nasci. Obrigado porque creio em Ti, pelo Teu amor. Muito obrigada, Senhor. Está encerrada a nossa reunião.